Ter morado 4 anos nos Estados Unidos foi uma das coisas que mais me ajudou assim a moldar a minha mentalidade, o que eu penso e o que eu acredito. E eu separei três que eu acho que são as mais importantes que eu aprendi lá e que eu vejo que é discrepante quando comparado aqui ao Brasil. E cara, de verdade, eu acho que essas três são assim as principais causas, né? Tem, porra, milhares aqui no Brasil de problemas, né? Mas são as três principais causas da mentalidade do indivíduo que eu vejo como, assim, que atrasa muito o país. E, cara, vamos começar com o horário. Puta que pariu, cara. Aqui no Brasil não tem uma pessoa que respeita horário e isso, eu não sei se é porque eu morei lá e isso realmente é um ponto lá muito forte. E, cara, isso hoje me incomoda demais, demais. Tipo assim, eu já briguei várias vezes com a minha namorada. Hoje em dia ela já entendeu, a gente não tem mais esse problema, mas assim, no começo era muito chato, assim. Eu sempre me irritava porque eu marcava um horário e ela atrasava e eu ficava puto. E lá nos Estados Unidos eles têm a mentalidade muito, 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 assim, tipo, certinha com questão de horário. Tanto é que, assim, lá no time de futebol, a gente tinha. O coach sempre falava pra gente que era tipo: If you are on time, you're late. Que é tipo, se você tá no horário, você tá atrasado. Você tinha que estar pelo menos 15 minutos antes do seu compromisso no lugar. Então, a gente tinha muitos eventos com o time. Vai ser um ponto da análise do ponto 2, né? Que é de mentalidade. É uma outra mentalidade, né? Vai ser o segundo ponto desse vídeo. Então, vão meio que se conectar. Mas a gente tinha muitos eventos do time, por exemplo, análise dos jogos. A gente botava o jogo que a gente teve para assistir e analisar os erros de cada um, os acertos, como que a gente poderia melhorar, por que que não foi executado o que a gente treinou. Era muito analítico assim as coisas, até às vezes a gente analisava até treinos assim, eles gravavam até treino. Então, cara, isso do horário era absurdo, assim, se você chegasse atrasado num evento do time, seja treino, seja essas filmagens, né, que a gente assistia e fazia os reviews do jogo e tal, se você chegasse atrasado, você tava fudido. Na primeira faculdade que eu fui, em Louisiana, cara, eu lembro que uma vez, lá eles também tem uma coisa louca de treinar de madrugada, e eu acho que foi por isso que hoje em dia eu gosto tanto. Mas a gente em Louisiana treinava, acho que era 3 da manhã, acho, ou 4, um bagulho assim, era muito cedo. E uma vez a gente, pô, perdi o horário, não acordei, pá, cheguei depois, falei, nossa, fudeu, o treino já tava rolando, falei, nossa, que foi. E no final do treino, tranquilo, ninguém falou nada, ninguém falou um A. Pô, o Francisco chegou atrasado, ninguém falou nada, tranquilo. Final do treino, chegou o capitão e falou: todo mundo chegou atrasado, eu e mais dois moleques lá. Vai pra linha, a gente vai fazer um exercício físico depois do treino, né? Tipo, 2 horas de treino, a gente vai fazer um exercício físico como punição. E aí era tipo aquele, eles chamam de suicídio, né? Que é tipo, como o campo dessa primeira faculdade era junto com o de futebol americano, então tinha as linhas de futebol americano. E aí você tinha que ficar correndo todas as jardas, né? Tipo, sei lá, 20 jardas voltava. Aí 30 jardas voltava, aí 40 jardas voltava, 50 jardas voltava. O campo inteiro e tipo assim, porra, cansava muito. E assim, depois de um treino exaustivo, eles não estavam nem aí. Era assim, a punição e ponto. Então, esse lema era muito forte lá, tipo, if you are on time, you're late. Tipo, você tá no horário, você tá atrasado. É pra você chegar 15 minutos antes de qualquer coisa. E, cara, eu levo isso muito pra minha vida, eu acho que isso é muito importante. É sobre você respeitar o tempo do outro. Se você marcou com o outro, porra, por que que te faz achar que você é mais especial, que você pode atrasar 10 minutos que seja? O que te faz achar isso, cara? Você realmente acha que você é tão mais foda que o outro que você pode atrasar? Óbvio, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, é um cenário, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil isso é exceção, né? E que a regra é a pessoa atrasar porque atrasou e ela não tá nem aí, não liga e não se importa. E a gente vai para o ponto 2, né? Que é sobre merecimento, né? Sobre a meritocracia lá. E volta para o ponto do analítico ali do jogo, porque dentro do jogo a gente sempre analisava muitas coisas e muitos pontos e falava, cara, realmente, ó, você foi muito foda nisso, você tá treinando bem, você vai jogar, ponto. No trabalho, você tá trabalhando bem, você tá, tipo, ajudando mais do que o outro, você vai ganhar mais. Lá eles não tem isso, não tem isso de direitos. É tipo, você faz por merecer e ponto, entendeu? Não é tipo assim, porra,
Ah, mas eu vim aqui e eu tentei. Não, é se você fez, tá merecendo, porra, é isso. Se não, já era. Então, eu lembro que eu gostava de ficar com um amigo meu argentino, a gente gostava de ficar depois do treino sempre, né, treinando falta, treinando finalização, e era uma coisa que a gente gostava e fazia frequentemente. E direto a gente era recompensado pelo treinador, assim, nem que fosse um treino seguinte, sei lá, começar no treino no time titular, pequenas coisas, mas você era recompensado, então a meritocracia era muito forte lá. E eu lembro também no trabalho, porque eu trabalhei lá também, trabalhei na cafeteria da faculdade, na segunda faculdade que eu fui, né, na Carolina do Norte. Na primeira eu trabalhei catando lixo, limpando os bagulho, lavando os carros da faculdade. Trabalhei de várias coisas ali. E sempre nessa segunda faculdade, tipo, o meu chefe gostava bastante de mim, porque lá esses trabalhos assim, mais, sei lá, mais manuais, mais, sei lá, menos privilegiados, vamos falar assim, sei lá, lavar louça, servir comida ali, são trabalhos que é até difícil achar gente para fazer. São trabalhos que pagam bem, se a gente for comparar, sei lá, era US$ 10 por hora, algum bagulho assim. Mas era difícil achar gente que queria fazer, e ainda mais ali o tempo inteiro, sabe? E sempre que meu chefe precisava, eu, pô, ficava lá mais tempo ali, óbvio, tava recebendo pra isso, mas ficava lá, ajudava ele e tal. E, cara, por fazer isso, ele começou a gostar bastante de mim e me dar mais oportunidades, assim, comecei a ganhar mais depois de um tempo por conta disso. E isso é muito da hora lá, muito, muito da hora. Assim, se você faz por merecer, pode ter certeza que o resultado vai vir. E, cara, isso molda a sua mentalidade. Por exemplo, aqui hoje, eu sei que, teoricamente, ninguém tá vendo as pequenas coisas que eu faço, os pequenos esforços do dia a dia, mas eu sei que lá no fundo, isso vai ser recompensado lá na frente. E Deus tá vendo, então essa mentalidade de meritocracia é muito, muito da hora, eu gosto muito. E eu sempre tento me esforçar ao máximo, mesmo que não tenha ninguém olhando diretamente naquele momento, sabe? Eu acho isso muito importante. E a gente vai pro terceiro ponto, que é o jeitinho brasileiro. Puta que pariu, essa é a mentalidade que mais deixa as pessoas aqui do Brasil pobres, dependentes e sempre achando que tem um jeitinho pra se livrar das coisas. E lá não, lá eles são muito rígidos com as coisas e eu particularmente gosto disso. Eu gosto de regras, eu gosto de coisas justas, sabe? Justo é justo pra todo mundo. Então, lá é tipo assim, sim é sim, não é não. Sei lá, teve uma vez, inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, mãe, acho que nem você nem sabia disso, mas teve uma vez quando eu mudei para minha segunda faculdade, eu comprei um carro, né, na Flórida e eu fui dirigindo para Carolina do Norte. Foi, sei lá, 12, 14 horas de estrada. E quando eu cheguei lá, pá, parei na faculdade, depois eu fui na cidade vizinha ali no mercado, no Walmart, né, que era na cidade vizinha, uns 20 minutos. E na volta eu tava, tipo, dando uma aceleradinha a mais, assim, que eu gosto de correr, né? Tava voltando bem, tipo, acima da velocidade. E lá, tipo assim, o policial te para e é multa na hora, não tem, tipo, negociação. Ah, não, puta, não, deixa passar, vai, pô, toma aqui uma caixinha. Cara, tipo assim, o cara nem falou e eu tava com medo de ser preso ali, tá ligado? Você começa a ficar em choque porque você sabe que as regras lá são fortes. Então, tem regras lá que, por exemplo, se você tá correndo, né, tipo, passando do limite de velocidade acima de um certo limite, então vamos supor, se a via é 50, se você tá a 120 já era, não é nem multa, você vai preso. Então, na hora que o cara me parou, eu não sabia quanto eu tava, eu não sabia quanto que era a via, e eu fiquei em choque, falei, puta que pariu, imagina eu sou preso aqui, fudeu. Aí tive que pagar uma multa lá de US$ 200, cara pra caralho, mas, assim, é muito legal isso, pelo menos na minha opinião, disso, das regras funcionarem e de não ter jeitinho. E pelo menos essa foi a minha experiência lá. Pode ser que alguém venha aqui e fale, não tem nada a ver, lá tem gente, jeitinho sim e tal. Essa foi a minha experiência, não tinha. E aqui no Brasil a gente vê isso o tempo inteiro, sabe? É tudo dois pesos, duas medidas, tudo, sabe, depende da pessoa. Então, aqui, na faculdade hoje de medicina, a gente vê que tem puta, muita gente muito privilegiada, tipo, por questão de babar ovo de professor, ou as mulheres da faculdade são muito mais privilegiadas que os caras. Um professor de anatomia, não vou citar o nome porque eu não quero ser preso,
Mas não quero tomar um processinho, né? Mas o cara, porra, o cara, assim, ficava, até hoje, fica, né, dando moral pras minas da facu. E, assim, porra, no primeiro semestre eu lembro claramente que era uma prova, assim, ele falou, pô, eu não vou aceitar nada diferente disso. Tipo, era uma prova prática de anatomia, eu não vou aceitar nada diferente do nome da estrutura certo. E eu lembro que uma outra estrutura eu errei, tipo assim, gramática. E ele tirou ali o ponto da estrutura. A mina botou um nome totalmente diferente. É tipo assim, o nome era uma mini estrutura que tinha, ela botou o da macro. E o cara deu o ponto inteiro, porque era mina. Então, aqui no Brasil é realmente dois pesos, duas medidas. Pô, não são dois pesos, duas medidas, né? Esse vídeo não vai ter cortes, então vai ficar errado mesmo, vai ficar grande. É só uma reflexão, um desabafo aqui da madrugada, são 3h38. Mas então, aqui no Brasil é o tempo inteiro disso. É o tempo inteiro de jeitinho, de depende da pessoa, é mais privilegiado ou menos, e isso me irrita muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de justiça, assim, as coisas que não são justas me irritam muito profundamente. Então, isso pra mim, esses três pontos juntos mostram por que que os Estados Unidos é muito mais evoluído que o Brasil. É assim, num nível mais indivíduo, né? Pensando no indivíduo e não na sociedade. Porque se for falar de sociedade, aí vai para um outro papo de política, de outras coisas, que não é o tema desse vídeo. Mas falando de indivíduo, falando de mentalidade individual de cada um, esses são os motivos que, na minha visão, são o top 3 por que que o brasileiro é muito menos próspero do que o americano. E é isso. O que vocês quiserem saber de como foi lá, experiências, se quiserem que eu traga alguns vídeos e tal, a gente pegou um editor, eu e meus sócios aqui, então pelo menos um vídeo aqui na semana vai ser mais editado. Eu tô pensando em deixar pro vlog, então talvez não seja esse, mas eu vou trazer alguns vídeos lá dos Estados Unidos, algumas fotos pra vocês poderem ver como que era e tal. Era muito, pô, eu sinto muitas saudades e eu tenho certeza que eu vou voltar a morar lá alguma época da minha vida. E é isso, tamo junto. Deixa um like aí, um comentário e algum tema aí que vocês queiram ver, só pedir aqui nos comentários. Tamo junto e até a próxima.